Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e hoje tenho a honra de receber para uma entrevista o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que tomou posse em outubro deste ano. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. E é bom estar com vocês. Então, ministro, eu já começo a entrevista introduzindo um tema, né, que tem gerado grandes debates, que é a escala 6 por 1, que trata da redução da jornada de trabalho. Considerando a realidade do Brasil, o senhor acha possível reduzir a carga horária sem reduzir salário ou cortar qualquer outro benefício, né, dos direitos trabalhistas? Qual é a sua opinião sobre esse tema? É uma opção política, né? O que nós precisamos é de emprego, pleno emprego. E a questão do 6 por 1, não vindo como se fosse uma novidade, já existe na legislação brasileira desde 1932, para ser mais exato. Não é? A CLT em 1943 já consagrava a jornada, aliás, não era nem 6 por 1, era 5 por 2, que era a jornada de 6 horas do empregado bancário, em 5 dias na semana, 30 horas semanais. Então, nós temos essa na legislação brasileira já há muito tempo, a jornada de 6 horas, em determinadas categorias, em determinadas atividades, como, por exemplo, o ascensorista. Então, essas atividades especiais, ela tem uma jornada. Agora, estabelecer em nível geral para todos, reduzir de 8 para 6 horas, as experiências na Europa, por exemplo, na França, não é? Com a jornada de 36 horas semanais, houve naturalmente uma polêmica muito grande da classe trabalhadora, classe empresarial, e é preciso que haja uma opção política nesse sentido, muito mais do que jurídica, não é mesmo? É possível, não é? Mas para isso é necessário que haja um movimento nesse sentido, né? E haja um aprofundamento, né? Uma das melhores atitudes é o diálogo, não é? Então um debate mais amplo, audiências públicas, para saber mesmo qual é o impacto, não é, da jornada 6 por 1. E é verdade, precisamos ter pleno emprego. Porque, na verdade, a proposta que está em debate é reduzir a carga horária, no lugar de ser 6 por 1, seria 4 por 3, né? Isso é viável no Brasil? Outros países já colocaram isso em prática. Alguns países já têm uma atividade mais reduzida, por várias questões, não só para atender, vamos dizer assim, o tempo livre, não é, do trabalhador, mas até por questões climáticas mesmo. Né? Mas é isso aí, é preciso ampliar e abrir o diálogo, para haver um debate, não é, mais profundo sobre o tema. Certo. E caso essa proposta passe, qual o impacto que essa PEC pode gerar na Justiça do Trabalho? Olha, o impacto da PEC, se adotar, não é o cumprimento da norma legal, não é? É o cumprimento da lei. E é verdade, o cumprimento da lei há que ser voluntário, não é mesmo? Se não houver um cumprimento voluntário da lei, aí o Poder Judiciário pode ser provocado, não é mesmo? Para fazer cumprir a lei, né? Então, ministro, a gente tem visto, né, muitos casos de adoecimento, né, da classe trabalhadora em relação à carga horária, né, à exaustão física e mental de muitos trabalhadores. Né? E imagino que isso tem impacto também na justiça do trabalho. Para além de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, a redução de jornada não seria um benefício também para o empregador, né, que teria um funcionário mais saudável, motivado, o que, em tese, né, iria até aumentar a margem de lucro desse empregador. Queria lhe ouvir um pouco sobre esse ponto. A rigidez física e mental do cidadão, do homem, não é? É um dever, é uma conquista, não é? A saúde, né? E a atividade profissional, ela não pode comprometer a saúde, em tese, não é? É claro que em determinadas atividades termina por comprometer. Nós tivemos casos aí, não é, como o amianto, a asbestose, né, que é o câncer adquirido por submeter a poeira do amianto, enfim. A atividade profissional, ela, por ser uma atividade de rigidez, por ser uma atividade é,
de força, não é, física e de integridade física, todos são responsáveis por manter a sanidade, não é? A sanidade física, corporal, mental da classe trabalhadora. As jornadas excessivas de trabalho, elas provocam, não é? Muitas vezes a tensão, o estresse, o burnout, consequências de uma de uma mudança do mundo, né? O mundo mudou, não é mesmo, né? Nesses últimos 20 anos. A mudança nesses últimos 20 anos foi numa velocidade incrível. No início do século, tudo era mais devagar, não é mesmo? E a saúde mental da classe trabalhadora sempre foi contaminada desde a Revolução Industrial. Né? Nós podemos rever tempos modernos do Chaplin, não é? Em que há o adoecimento do empregado pelo manuseio das máquinas e a velocidade do manuseio das máquinas. Mas naquela época, realmente as mudanças eram gradativas, graduais, demoravam. Hoje, a cada dia é um flash novo, não é? Então essas mudanças são muito incidentes e termina por comprometer a própria qualidade de vida, não é mesmo? Certeza. Presidente, o senhor tem defendido a conciliação como um meio de solução de conflitos. Mas alguns setores patronais e o próprio Ministério do Trabalho têm defendido que a redução de carga horária seja negociada entre patrões e empregados, né? Isso dentro da convenção coletiva. Mas a gente sabe também, né, que o lado mais forte do empregador, né, sempre tem vantagem em relação aos seus subordinados, até pela relação de poder mesmo. Como o senhor analisa essa tese de que o negociado deve se sobrepor ao legislado e como conciliar os interesses dos dois lados? A negociação coletiva é uma das do amadurecimento da sociedade. Mediante a negociação coletiva, ou através da convenção coletiva, as partes se empoderam para decidir aquilo que melhor vai aproximar o trabalho e a atividade produtiva. Agora, para que haja negociação coletiva, tem que haver manifestação da vontade igualitariamente, a força da manifestação da vontade. E essa manifestação da vontade, a autonomia da vontade, na classe trabalhadora, ela terá que ter uma representação do sindicato profissional, porque o sindicato tem a força da categoria profissional. E a empresa, para um acordo coletivo, ou a categoria econômica do outro lado, para celebrar as convenções coletivas. E do momento que elas debatem, discutem as cláusulas que vão reger a relação de emprego, ela tem que prevalecer, porque é uma opção da parte, desde que não haja disposição sobre aquilo que não é disponível. Então, a limitação da negociação coletiva está nos direitos indisponíveis. Eu não posso negociar aquilo que a Constituição diz que é indisponível. Né? E o artigo 7º da Constituição traz um elenco, né, de temas, não é, que não poderiam ser objeto de negociação. Né? Enfim, o salário mínimo. Não é? Ele pode ser reduzido o salário dentro de um critério, não é, estabelecido na Constituição. Mas determinados temas não podem ser objeto de negociação, e o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho diz o que não pode ser negociado. E o 611-A traz a possibilidade de negociação. Então, a negociação ela valerá, porque é uma opção das partes, não é, que celebram um ajuste que irá naturalmente reger o contrato de trabalho, por um determinado tempo, claro. Ministro, o senhor falou agora da CLT, né? E aí eu queria falar um pouco dessa metamorfose, né? Dessa transformação a passos largos do mundo do trabalho.
E a legislação nem sempre está acompanhando essas mudanças, né? De que maneira a Justiça do Trabalho pode e deve atuar para garantir os direitos, né, aos trabalhadores que não estão protegidos por lei? E aí a gente tem o exemplo da informalidade de uma forma geral, a uberização, a pejotização, até a terceirização, que são questões mais recentes e que a legislação não abarca. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão. Como eu disse, o mundo do trabalho mudou, né? Então, aquele contrato formal de trabalho, né, que nós conhecemos da carteira assinada, não é, do século passado, não é mesmo? Esse mundo do trabalho tem mudado. E há, naturalmente, atividades, né, produtivas diversas da relação de trabalho. Hoje, por exemplo, nós tivemos, numa determinada época, a criação dos MEIs, né? Micros empreendedores individuais, né? Que são a pessoa jurídica unipessoal, e que, dentro de uma determinada atividade, era comum, sobretudo na atividade de prestação de serviços, porque o profissional se dispunha, com a qualidade, com a expertise profissional dele, de prestar serviços para um número de tomadores, não é? Diversos. E ele não estava empregado a nenhum deles, né? Ele tinha aquelas tarefas, aquele serviço que era contratado, fazia o serviço e continuava a vida. Essa foi aumentando esse espectro de prestação de serviço diversa da relação de emprego. É possível, desde que não haja fraude, não é mesmo? É possível. A pejotização, a pessoa jurídica unipessoal, é possível. Não é? Eu posso ser pessoa jurídica unipessoal, prestar serviços, não é? Normalmente os profissionais liberais, né? Advogados, engenheiros, não é? Eles se investem de uma personalidade jurídica, não é? Unipessoal, e naturalmente não são empregados. Nada impede que eles possam ser empregados, mas a opção, a autonomia da vontade, dará a ele o modo de como ele desenvolverá a sua atividade. Com relação à questão da terceirização, é que hoje confundem terceirização com pejotização. Terceirização é um instituto e a pejotização é outro. Pejotização é um neologismo, né? Que é o PJ, a pessoa jurídica. A terceirização pressupõe a existência de uma tríplice participação, que é uma empresa tomadora de serviços, uma empresa prestadora de serviços e o prestador de serviços. Não é? Então há uma trilogia aí. A empresa tomadora, que contrata uma outra empresa para prestar determinados serviços. Isso nós temos a SEI Conservação, vamos dizer assim, para dar um exemplo mais abrangente, nas empresas modernas. Então, eu contrato uma empresa de asseio e conservação para fazer limpeza e conservação das instalações da empresa. Não é? As pessoas que estão lá prestando serviço prestam serviço elas estão prestando serviço dentro da atividade empresarial, mas não são empregados daquele tomador de serviço, são empregados da empresa prestadora. A consequência é que, no inadimplemento das obrigações, haverá uma responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços quando inadimplente a empresa prestadora. Mas é possível, a lei já contempla essa possibilidade, a SEI Conservação, segurança, não é mesmo? Ministro, em relação à uberização, né? Porque a gente está vendo muitos trabalhadores aí trabalhando a partir de aplicativos de forma precarizada. Como é que a Justiça do Trabalho vê essa parcela dos trabalhadores? É preciso que haja uma regulamentação, porque nós estamos diante de um sistema de direito, que é a civil law, né? Que o direito é posto, é escrito, não é mesmo?
e por normas objetivas, que vai abranger a todos. Então é preciso que haja uma regulamentação. E essa regulamentação é o que eu estava dizendo, o mundo do trabalho mudou, pode ser empregado ou pode não ser empregado. Há atividades, por exemplo, em que eu aciono para trabalhar no Uber, para me vincular ao Uber, como um terceiro na terceira idade, depois de aposentado, não é? No fim de semana eu pego o carro e vou fazer Uber nas horas vagas. Na Europa acontecia muito os estudantes nas férias, não é? Quer dizer, era uma força de trabalho que não havia uma relação de emprego, mas é preciso que haja uma regulamentação. O que é a regulamentação? Porque na ausência de regulamentação é que o juiz tem que julgar. Se ele provocado pelo conflito de interesse, ele tem que julgar, tendo ou não tendo lei. Ele não pode omitir julgamento porque, olha, diante da lacuna da lei. Então, primeiro, é preciso regulamentar. Regulamentar de que maneira? Criando condições para o desenvolvimento do trabalho. Quais são as condições básicas, mínimas? Segurança, que é seguro contra acidentes, a previdência social e a desconexão. Não é? Alguns países regulamentaram dessa forma. Outros, o que fizeram? Portugal, por exemplo, alterou a legislação no Código de Trabalho português, criou um vínculo de emprego do Uber, desde que haja uma presunção de laboralidade segundo a lei portuguesa. Então, havendo 3 requisitos preenchidos, é empregado. E já regulamentou, está no Código de Trabalho português. Outros países não regulamentaram. Mas essas questões precisam ser tratadas. O seguro é importantíssimo, porque nós estamos num sistema que é compartilhado, cooperação. Nós somos corresponsáveis pela saúde pública no Brasil. A previdência social, ela se dá para amparar na doença, não é? Na impossibilidade do trabalho, e no fim da vida, para receber a aposentadoria ou a pensão, enfim. E se não houver, e como ela é contributiva, todos são responsáveis para contribuir para a Previdência Social. E compartilhada, né, com o tomador e o prestador de serviço. E a questão é exatamente nesse sentido, porque se não houver a Previdência Social, alguém vai suportar esse custo. Não é? Era o chamado barra zero. Eu não contribuo para a Previdência Social, mas chega num determinado tempo que eu tenho que ter hospital, tenho que ter, enfim, o atendimento e também tenho que ter a subsistência garantida através de um. Então, é necessário que nós tenhamos esse comportamento. E com relação ao acidente de trabalho, em São Paulo, por exemplo, morrem 2 motoqueiros por dia, né? E a maioria deles trabalham em entrega, né? Os iFoods da vida. Então é preciso que haja uma preocupação com esse sistema. Há que regulamentar. E a outra é a desconexão, porque o prestador de serviço, para ele ganhar mais, ele tem que trabalhar mais. E não é possível no Uber a pessoa ficar 18 horas ligada num algoritmo para prestar serviço de transporte, não é? De transporte urbano. Né? O motorista, depois de 18 horas de trabalho no Uber, para poder ter um rendimento maior. Então tem que ter uma desconexão. Né? Tem que ter um limite de horas de prestação de serviço. Então, essas questões é que precisam ser tratadas de uma forma sem paixões, não é mesmo? E dizer, olha, se entender de forma diversa, estaria atravancando o crescimento econômico do país. Não é verdade. Eu não posso, com o crescimento, sob a alegação
de preservar o crescimento econômico, não é? Ter a população produtiva inútil, invalidada, né? Com acidentes sucessivos. Então, essas questões precisam ser tratadas. O Poder Judiciário ele age quando provocado, no conflito de interesses. E, na ausência de uma lei específica, de uma regulamentação específica, é claro que ele vai aplicar as regras da legislação para poder solucionar o conflito. Ministro, já que a gente falou aí dessas mudanças, né, do mundo do trabalho, inclusive a gente pode dizer que a precarização do mundo do trabalho, eu queria que você falasse um pouco de uma campanha do TST que foi lançada recentemente, que é Trabalho Decente para a Gente, né? Em linhas gerais, o que diz essa campanha, qual é o objetivo e como implantar, né, um trabalho decente diante de um cenário da informalidade e da precarização do trabalho. Nós temos, na realidade, que preservar a dignidade da pessoa, não é? Aliás, nós não, é a sociedade, né? O mundo, ele tem que preservar, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa. Nós temos aí, não sucessivamente, quantas vezes temos constatado e encontrado situações de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E até mesmo em grandes centros como São Paulo, por exemplo, não é? Os refugiados, imigrantes ilegais, não é? que ficam numa clausura vinculados ao feitor, não é? que garante precariamente a existência deles. Isso no século XXI. Não é possível. Não é? E as autoridades do Ministério do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, né, têm feito fiscalizações e encontrado, não é, muitas vezes, trabalho nessas condições. É uma precarização absurda. Né? Trabalho sem garantia de sobrevivência. Trabalho infantil, inclusive, né, ministro? E o trabalho infantil, não é? Quantas denúncias, não é, foram feitas em pouco tempo e ainda hoje persistem. Então é preciso que haja o respeito e promover o trabalho decente. Ministro, e qual a marca o senhor pretende implantar aí na sua gestão que está começando agora, né? Você falou aí do trabalho escravo, tem o trabalho infantil, a questão dos imigrantes. Qual vai ser a sua prioridade na gestão? A prioridade é segurança, não é? Segurança, equilíbrio, não é mesmo? Previsibilidade. Então nós precisamos, nas ações, porque o Poder Judiciário, não a quantidade de ações trabalhistas é muito grande a cada ano. Então é preciso que haja que a manifestação do Poder Judiciário tenha coerência, estabilidade e previsibilidade. E para isso é necessário que se desperte a cultura dos precedentes. E os precedentes é exatamente o aprofundar no debate dos casos repetitivos e criar uma tese que seja qualificada para reger aquelas obrigações. E daí ser naturalmente obrigatória na jurisdição trabalhista. E com isso dá para a sociedade o aceno de como se deve proceder. Essa é uma das questões. E a outra é a cultura da conciliação mesmo, porque a litigiosidade que é excessiva e acusam a Justiça do Trabalho de ter uma litigiosidade excessiva e não é uma grande verdade, porque na realidade a litigiosidade é de todos os órgãos do Poder Judiciário. Não é? A litigiosidade é fruto da própria sociedade brasileira, que é excessiva mesmo. Não é? Agora, é preciso que nós tenhamos coerência nos julgamentos. Casos iguais
têm que ser decididos igualmente. Essa é a primeira questão. Por isso, a cultura de precedentes. Não é criar precedentes qualificados que irá naturalmente ter força obrigatória. E com relação à conciliação, é empoderar as partes para que elas solucionem o conflito com a mediação do Poder Judiciário, pela sua qualidade, pelo seu conhecimento, mas como mediador. É essa função na conciliação. E a conciliação é a melhor forma de solução de qualquer conflito, né? E precisa ser, naturalmente, desenvolvida. Não é? Por exemplo, eu fiquei 2 anos na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e ali desenvolvemos a cultura da conciliação. E na Comissão Nacional de Promoção da Conciliação, no ano de 2023, valores, não é, em acordos celebrados foram 7 bilhões, só nos centros judiciários de solução de conflito. E em 2023, em termos de acordo, foi pago às partes, em acordo, mais de 18 bilhões de reais no Brasil. Então, essa cultura, ela primeiro soluciona de imediato o processo. Não há aquela via crucis dos procedimentos e dos recursos que sucedem para chegar à conclusão para chegar à conclusão do julgamento. E a solução do conflito pela conciliação, primeiro, retira o conflito. Segundo, quer dizer, retira a litigiosidade. E segundo, que resolve mais rapidamente, né? Ministro, para concluir, como é que vai ser a relação da sua gestão, né, a sua relação com o STF, né, já que houve alguns atritos recentemente por conta de decisões do tribunal que o STF terminou intervindo? Como é que o senhor pretende implantar a sua relação com o STF? Excepcional. Nós temos um contato bem próximo. É claro, as divergências em termos de posicionamento, não é, na solução desses conflitos pode existir, é verdade. Mas o que nós promovemos ali é um ambiente altamente saudável, nesse sentido, mostrando. Porque o que acontece com a STF e que diz, olha, o STF, nas reclamações constitucionais, tem julgado procedente porque a Justiça do Trabalho não estaria cumprindo as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. Nós cumprimos as decisões do Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é que, muitas vezes, a reclamação constitucional é uma modalidade de recurso oriundo das decisões quando houver uma decisão contrária aos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E esses temas de repercussão geral e que desafiam a reclamação constitucional, muitas vezes a reclamação constitucional, muitas vezes não, na sua quase totalidade, a reclamação constitucional é movida ou é promovida pela parte inconformada per saltum, ou seja, é um salto do primeiro grau para o Supremo Tribunal Federal. Logo, não esgota as instâncias trabalhistas. Não houve manifestação do Tribunal Regional do Trabalho e não houve a manifestação do Tribunal Superior do Trabalho. É uma decisão precária, muitas vezes, do juiz de primeiro grau, em decisão até liminar. Então, é preciso que nós tenhamos essa abertura e temos quer dizer, um relacionamento muito aberto, não é? Com o Supremo Tribunal Federal e com os ministros que integram a Corte, né, que são amigos. Ok. Conversamos com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a quem agradeço imensamente a disponibilidade de conversar com Carta Capital. Ministro, muito obrigada e boa sorte na sua gestão. Muito obrigado, eu agradeço. Muito bom falar com vocês. Muito obrigado, hein?